Fala, papirandos! Tudo bem com vocês? Estão prontos para mais um Desbloqueando a Redação com PCA? Então, prepare-se, porque a nossa aula vai começar agora. Fala, papirandos! Tudo bem? Então, estão prontos para mais uma aula desse módulo de introdução, né? O módulo inicial do texto dissertativo argumentativo para os concursos públicos, não é isso? Então, galera, eu acredito que nas outras aulas você tenha tido um esclarecimento maior, tenha conseguido esclarecer você de uma maneira, de maneira que você tenha a compreensão ali do que é o texto dissertativo argumentativo, não é isso? Agora, eu vou falar com vocês a respeito de algumas considerações fundamentais para o texto dissertativo argumentativo. Aquilo que você jamais poderá fazer, aquilo que não deve ser colocado em hipótese alguma numa redação, tá certo? E ainda mais aquilo que você pode e deve fazer dentro da sua redação. São algumas dicas, digamos assim, de uma maneira geral. É claro, volto a repetir, que nas próximas aulas, quanto mais nós formos nos aprofundando nesse conceito e nesse contexto de gênero textual, é claro que eu vou dando mais dicas, vou aprofundando um pouco mais também as dicas, certo? Vamos lá, galera. O que acontece? Ele é um texto impessoal, ou seja, eu tenho que falar com as pessoas, quer dizer, com as pessoas, no caso, através do texto, né? Quem vai ler aquele texto, o avaliador, os avaliadores que lerão o seu texto, eu tenho que falar com ele de uma maneira impessoal, certo? Eu tenho que me colocar ali num certo distanciamento. Mas uma das coisas que a boa parte dos alunos tem na sua formação, né, de escrita está fundamentada na sua oralidade. E é por isso que nós temos que ter essa preocupação com a oralidade, com o uso da oralidade, tá certo? Então, assim, ó, o que é esse uso da oralidade? É quando eu escrevo ou coisas que nós falamos, né? Então, fala assim, as pessoas deveriam perceber melhor esse contexto que vivemos, o contexto em que estamos inseridos. Olha, eu já usei ali as pessoas, eu já usei também o que vivemos, que é a primeira pessoa. Então, logo de cara, no nosso primeiro momento ali, nós temos um erro grave, alguns erros graves, né, com essa minha colocação, que é, por exemplo, essa ideia de oralidade de terceira pessoa e primeira pessoa. Vamos lá, vamos entender isso aí melhor. Espera aí, deixa eu só me preparar aqui. O que acontece? Quando eu falo de subjetividade, essa subjetividade, bom, se eu dissesse assim, ah, o governo deveria, a sociedade poderia. Quando eu falo poderia, deveria, é porque assim, posso ou não fazer. Isso é subjetivo. Isso é também subjetivo. Quem volta à subjetividade? A sociedade deve ter consciência dos seus atos. Gente, nós nascemos com essa consciência, nós desenvolvemos ela ao longo da nossa existência. Consciência é premente do ser humano. Então, isso é subjetivo, isso é raso, isso daí não funciona dentro de um texto argumentativo, não funciona como argumento, tá certo? Porque consciência do que é certo e o que é errado, já delimitado por vários parâmetros de ética, de moral, pelos parâmetros constitucionais, né, da legislação e tudo mais, ainda assim, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, ou pelo menos criamos esses conceitos de certo e errado, não é isso? Não vamos discutir isso aqui agora, para que a gente não precise entrar aí nas aulas de filosofia nem de sociologia. Mas, enfim, o que eu estou dizendo? Que a subjetividade é o contrário exatamente daquilo que o texto argumentativo deseja, que é a objetividade. Devemos ter objetividade, ser claro, ser sucinto e ser objetivos na nossa textualidade. As expressões de oralidade, como eu acabei de falar, né? Que você faça, isso aí é oralidade. Que as pessoas
é que as coisas, isso aí é tudo da maneira que a gente fala, oralidade, a nossa fala é o coloquialismo, tá certo? Essa linguagem coloquial não é aceita dentro do texto dissertativo argumentativo, tá bom? Nós estamos trabalhando ali a norma padrão, a norma culta padrão, e é formal, a linguagem formal, portanto, nada de oralidade. Caso você precise colocar uma fala de alguém e essa fala é provida de oralidade, você vai colocar, vai fazer essa citação, que a gente vai falar isso lá na frente, essa citação você vai colocar ela entre aspas, pronto, está tudo certo, não foi você quem disse aquilo, quem escreveu foi você, mas quem disse aquela fala, quem usou aquela fala, quem escreveu, produziu aquela fala, digamos assim, foi outra pessoa, então você colocou entre aspas, e assim, portanto, você tira essa questão da pessoalidade e também da oralidade, certo? O que é a terceira pessoa? Né? Percebe-se, evita-se, deve-se construir sempre usando esse distanciamento para a terceira pessoa. Evite, então, portanto, a pessoalidade, né? Então, assim, de modo que você, se você colocar na primeira pessoa, o que acontece? Pode se colocar a primeira pessoa e haver impessoalidade? Isso existe, é claro que tem essa possibilidade, mas se o que eu quero tratar com você é nos reduzirmos ao máximo a potencialidade de erro, para que você não incorra num desvio, sem querer você colocou a primeira pessoa achando que está causando uma impessoalidade, mas porém não está, então o que eu vou te dizer? Não use a não use a primeira pessoa em hipótese alguma. Corte isso da sua redação. Pronto. Você já eliminou um grande problema e um grave erro, ok? Não use a primeira pessoa. Passe sempre para dentro da terceira pessoa. Bom, uma coisa que eu já tinha dito aquela hora, a respeito dos argumentos, né. Então é um argumento por parágrafo. Eu não posso ter 2 argumentos. Então se eu digo que o descaso da socie da do governo ou, a falta de interesse da sociedade e o descaso do governamental, são os problemas que eu encontrei naquele tema lá que me apresentaram lá. Então, em um parágrafo, eu falo sobre o descaso do governamental, e no outro parágrafo eu falo do desinteresse da sociedade, tá certo? Eu não posso colocar os dois argumentos dentro de um único parágrafo. Então, é um parágrafo para cada um. Lembra do A1 e do A2, que vai gerar o D1 e depois o D2? Então, essa é a ideia, tá certo? E a questão de colocar uma pergunta. Olha, muita gente pergunta assim: posso botar uma pergunta no título? Pode, não tem problema nenhum. Posso botar uma pergunta dentro do meu texto? Também pode, desde que você a responda. Porque cabe a você ser objetivo e não subjetivo. Se você faz uma pergunta, essa pergunta é uma pergunta retórica, isso é subjetividade. Quem é que vai responder essa pergunta? Então, assim, você tem que ser objetivo, portanto, você não deve fazer pergunta, quer dizer, sem resposta. O ideal é o quê? Como eu disse lá, não vou usar a primeira pessoa porque eu não vou correr o risco de errar. Então, não faça a pergunta. E por que não pode fazer uma pergunta também na conclusão? Porque como é que você vai desenvolver essa pergunta? Onde que você vai responder? Se você responde, você corre o risco de estar usando um novo argumento. E aí você transforma aquele parágrafo de conclusão em argumentativo. Portanto, você deixou de fazer a estrutura. Lembram lá das aulas iniciais que eu disse que cada parágrafo tem uma função dentro do texto dissertativo argumentativo? O de introdução, o de argumento, que são os de desenvolvimento, e o de conclusão. Se você mexer nessa estrutura, você foge à estrutura do textual. Então, você perde a tua redação ali, você vai perder ponto ali, ok? Vamos para mais um pouquinho aqui, ó. Atenção às rasuras. Isso é uma pergunta também, meu Deus do céu, porque os alunos perguntam isso demais em sala de aula e nas provas e quando chega perto de concurso. Galera, é o seguinte, se eu errei essa palavra aqui, rasura, tá aqui, tá errada essa palavra. Vou botar aqui, ó, parênteses. Aqui, eu errei essa palavra, eu errei ela. Eu faço apenas um risco nessa palavra, um risco. E vou aqui do lado dela, ela está errada. Aí eu venho aqui do lado dela e escrevo ela de novo, certo? Ó, meu A parece um delta, né? Pessoal de matemática aí.
parênteses. Eu escrevi errado, um exemplo que eu tenho escrito errado. Eu faço um risco, apenas um risco na palavra, e escrevo e a reescrevo ao lado. E se for mais de uma palavra, faz o risco nelas todas e, reescreva as suas palavras do lado. É óbvio que muitas vezes isso, né, sendo uma coisa incidente no seu texto, vai causar um probleminha. Então, porque vai parecer que você não fez planejamento, que você não fez um rascunho, que você não fez um brainstorm, que você não preparou o seu texto ali. Agora, o que, que não pode? É você escrever aqui em cima a palavra de novo, fazer setinha para escrever, né? Não pode fazer outro risco. Ah, vou fazer mais de um risco, porque eu acho que aquele risco ali não ficou legível. Vou fazer outro. Isso não pode. Não pode você riscar a palavra assim, desse jeito. Isso tudo aqui é rasura. Só não é rasura aqui, ó. Se eu fizer isso aqui. Se eu fizer isso aqui, escrever do lado, não é rasura. Mas se eu riscar, fizer mais de um risco, abusar aqui tudo, fazer uma seta para lá, escrever aqui ó, a palavra correta é, tal, não sei o quê, isso tudo é rasura. Ok? Então, o que acontece? Se acontecer a rasura, faça um risco na palavra, em cima dela, no meio dela, né? E a coloque ao lado. Esse lance de colocá-la entre parênteses não é necessário, tá certo? Embora eu tenha colocado ali para justamente justificar a questão ali do que é eu. Do que eu escrevi e não queria ter escrito isso, tá certo? Então, fiz ali a minha linhazinha em cima, beleza. Se eu fizer isso, tá errado? Também não. Você pode colocar entre parênteses, mas não é necessário. Basta fazer um risco em cima da palavra ou daquela frase. Entenderam isso? Basta fazer um risco. Não preciso colocar os parênteses, tá bom? Pessoal, eu gosto de colocar o parênteses. Poxa, legal, coloque, não vai dar problema. O que você não pode é fazer o que eu acabei de falar lá, ó. Riscar a palavra e mais de um risco na palavra e riscar tudo e fazer setinha, isso não vai rolar, ok? Observe atentamente a sua letra. Caramba, isso aí é uma coisa assim. Aí você vai falar, ai, o professor ele não gosta de ler. Eu tenho a letra feia. Minha letra feia, ele não quer ler minha letra feia. Não existe esse negócio de letra feia ou letra bonita. O que existe é legível e ilegível, letra legível e letra ilegível, legibilidade e ilegibilidade. Se você escreve uma palavra, né, ou tem a tua letra, é você quem compreende aquilo que está escrito, só você, eu que vou corrigir sua redação, como é que eu vou analisar aquilo? Aí você vai dizer, não, mas aqui está escrito essa palavra, pessoal, está claro para mim. Para você, não para mim. Então lembre-se de que o avaliador nunca viu o seu texto, nunca leu o seu texto. Então você tem que fazer com uma letra legível. Pode escrever em letra cursiva e posso escrever também em letra bastão, letra de forma, desde que faça uma coisa só, ou uma ou outra, não uma e outra, ou uma ou outra, tá bom? Outra coisa extremamente importante é que letra maiúscula, galera, ó, isso aqui, ó, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso aqui, ó, isso aqui é uma letra minúscula, certo? Se eu quiser fazer uma letra maiúscula, aí você vai falar assim, ué, qual é a diferença? Tá vendo que ela é maior? Maiúscula de maior. A letra é maior, tá certo? Eu, como escrevo com letra bastão, eu faço assim, ó. Cadê aqui, ó? Cadê minha caneta aqui, ó? Mãe. Eu faço uma coisa de um M lá diferenciado. É o meu jeito de fazer, para que você entenda que, que aquela letra é maiúscula e ela é maior. Você pode ver que ela estou fazendo aqui um M maior que o outro. Ó. Esse M daqui é maior que esse. Tá vendo? Esse aqui está maior que esse aqui. Esse aqui é minúsculo, esse é maiúsculo. Então, letra maiúscula tem que ficar claro para o corretor que aquela sua letra representa a letra maiúscula. Substantivo próprio, né? Nome de pessoa, de empresa, de cidade, né? De lugares e tudo mais. Até mesmo de empresa, né? Como já tinha dito. Beleza? Outra coisa aqui é a questão do título. Dê atenção ao título. Se for solicitado, a gente falou isso na aula passada. Se estiver pedindo para botar título, coloque o título, galera. Coloque o título. Centralizado, poucas palavras, tá certo? Bem tranquilo. E veja se todos os parágrafos possuem aquele espaçamento ali, né, devido para iniciar o parágrafo na largura aproximada de um dedo. Lembra que eu falei, ó, um dedo, a largura assim, ó, essa largura aqui, ó, a largura de uma caneta, tá vendo? Aqui, ó, não é assim, não é o dedo assim, senão você vai ocupar metade da página. Aqui assim, ó, a largura de um dedo, tá certo? E os outros têm que estar na mesma linha. É isso que você tem que fazer. Bastou fazer isso, ó, tá lindo, tá beleza, tá certo? Galera, é o seguinte, isso daí é a base,
nós estamos fazendo aqui é a base. Depois eu vou pegar um texto, nós vamos analisar esse texto, vamos, entre aspas, fazer a correção desse texto, analisá-lo mesmo, como é que ele funciona, para vocês entenderem perfeitamente a questão do texto dissertativo, ok? Na próxima aula. Galera, é o seguinte, comente aí o que você está achando da aula, o que você quer saber a mais, qual é sua necessidade para que eu possa desenvolver outras aulas em relação a isso. E aí me avise, se você vai fazer um concurso na sua cidade, a banca está pedindo redação, me avise, olha, faz uma live aqui para gente, que eu vou preparar uma live e vou direcionar para você, para que você e as pessoas que vão estar lá na sua cidade, que vão trabalhar com você nessa questão do concurso, e nós vamos realizar uma grande aula para que vocês aprendam a fazer essa redação aí. Tá certo, galera? Então é isso, inscreva-se aí no meu canal, né, no Papirando, ou no Instituto Papirando. Você vai jogar Instituto Papirando, ou vai jogar pá, né, arroba pá, underline pirando, lá no Google ou no YouTube, vai aparecer no meu canal lá no YouTube, tá? Lembrando que o meu Papirando é o arroba pá, underline pirando, ou Instituto Papirando. E o Instagram é a mesma coisa também, tá ok? Então é isso, galera. Foi um prazer mais uma vez fazer essa aula com vocês. Um super beijo e até a próxima aula.